A questão nos fala, no enunciado dela, que um homem, ele entra no elevador do seu prédio no andar intermediário, ou seja, na metade da quantidade total que tem de andares do prédio. Por exemplo, se o prédio tiver 10 andares, ele entrou no 5º andar. Se tiver 8 andares, ele entrou no 4º andar. Enfim, e assim vai. E aí ele falou que ele entrou dentro deste elevador e no elevador tinha uma balança. Quando ele entrou no elevador e o elevador começou a se movimentar, a balança apresentou o valor de 720 newtons. Ou seja, esse valor ele é maior do que o peso deste homem, que tem 600 newton. Disso, a gente pode concluir que o elevador ele está subindo aceleradamente ou ele está descendo de modo retrógrado. Aqui nós vamos considerar que ele está subindo, mas se você considerar que ele está descendo de modo retrógrado, não vai alterar o valor. O importante é você considerar que um ele está acelerando e o outro ele está desacelerando. Tudo bem. E aí, depois que ele fica por 5 segundos com o marco de 720 newtons na balança, como está indicado nesta primeira situação aqui, ele passa a ficar com o marco de 600 newton durante um tempo de 10 segundos na balança, e ele continua subindo com esse marco. E aí, depois que passa mais 10 segundos, a balança começa a se alterar para um marco de 480 newtons durante um intervalo de tempo de 5 segundos. Aqui nós observamos que a balança marcou um valor menor que o peso do próprio homem, ou seja, neste momento, se ele está subindo, ele está desacelerando esse movimento que ele está fazendo. Então, o elevador ele começa a desacelerar. Por isso, a aceleração dessa situação a gente colocou aqui como aceleração para baixo. Tá. Uma coisa também que é importante ressaltar, né, é que a balança ela marca o valor da normal, né, o valor da normal daquela situação, porque a balança mostra o valor da força daquele contato, né? E isso é o que a normal representa. A partir daí, ele pede para a gente falar o valor da altura total do prédio. Então, a gente precisa descobrir o quanto ele percorreu, qual foi a distância que ele percorreu durante essas 3 situações diferentes, né? Que representa apenas metade da altura do prédio todo. Lembrando, né, que ele saiu do ponto intermediário do prédio. Então, esse caminho que ele vai percorrer, essa distância que a gente vai descobrir, ela é apenas a metade da altura do prédio, né? Então, a gente vai descobrir a distância que ele percorreu em cada um desses trechos e depois somar tudo e achar a altura total do prédio. Beleza, vamos então para a primeira situação aqui, né? Ele tá, né, com a normal maior, então a gente vai considerar que ele está acelerado para cima e essa normal ela tem um valor de N1 que eu coloquei para representar a situação 1. E a gente vai ter que a força resultante nesse homem, ela vai ser igual à massa dele vezes a aceleração dele. Então, a aceleração resultante, né, desse movimento. Eu tenho que a normal que está sendo aplicada nele é de 720 newtons, menos o peso dele, que está no sentido oposto, que é 600 newton. Já que ele tem peso de 600 newtons, a gente pode concluir que a massa dele é 60 quilos. Então, a massa dele vai ser 60 e a aceleração resultante dele é o que eu quero achar. Fazendo as contas, você vai descobrir que a aceleração resultante nesse movimento inicial, nesse primeiro movimento, vai ser de 2 metros por segundo quadrado. Disso, a gente consegue descobrir o quanto ele se deslocou durante esse intervalo de tempo, usando a fórmula da equação horária da posição, que
representa em função do tempo, né? E a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1,5 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, a gente sabe, vamos considerar que essa posição inicial dele é uma posição zero. E a velocidade inicial dele também é zero, né? O elevador ele começa a andar a partir do repouso. Então, esses dois valores vão ser zero e a aceleração a gente encontrou aqui. Então, vai ser 1,5 da velocidade, 2 vezes o tempo 1, que é o tempo que ele demorou para fazer esse movimento, ao quadrado. Aqui a gente simplifica, né? 1,5 com 2 dá 1. E só substitui esse intervalo de tempo que ele demorou para fazer esse primeiro movimento acelerado, que é 5. Então, durante essa primeira parte do caminho que ele percorreu, ele percorreu 25 metros nesse movimento acelerado aí. Já a segunda situação, a balança ela mostrou que estava tendo uma normal de 600 newtons, ou seja, para o homem, né, ele tem uma aceleração resultante igual a zero, né, porque ela é igual ao próprio peso dele, né. Então, esse movimento que ele vai estar executando aqui é um movimento uniforme, é um movimento que não tem aceleração. E a velocidade que ele está percorrendo esse movimento vai ser igual à velocidade final desse movimento acelerado que ele teve inicialmente. Ou seja, a velocidade dele vai ser igual à velocidade inicial. A gente considerou que aqui, nessa primeira situação, ele partiu do repouso, né? Como está aqui na equação. Então, a velocidade inicial dele é zero, mas a aceleração dele nesta primeira situação, certo? Porque eu estou identificando esse movimento, eu quero saber a velocidade final desse movimento inicial dele. Então, a aceleração dele vai ser 2 vezes o intervalo de tempo que ele demorou para percorrer esse movimento. Disso, a gente descobre que a velocidade dele para percorrer todo o movimento da situação 2 vai ser 10 metros por segundo. Como é um movimento uniforme, né? A distância que ele percorrer vai ser igual à velocidade vezes o tempo. A velocidade é 10, que encontramos aqui, e o tempo que ele demorou para percorrer toda essa situação 2 foi 10. Então, a distância que ele percorreu na situação 2 foi 100 metros. Legal. Agora vamos para a situação 3. Na situação 3, como a gente havia comentado, ele começou a desacelerar, né, esse movimento para chegar na extremidade do prédio, ou seja, na altura máxima do prédio. E aí, o peso dele passou a ser maior, né, que a normal, porque ele está desacelerando. Então, a força resultante vai ser o peso menos a normal. E ela vai ser igual à massa dele vezes a aceleração dele nessa situação 3. O peso é 600 menos 480, que é o valor que a normal indicou, é igual a 60 vezes A2, vezes A3, perdão. A aceleração 3 vai ser igual a 2 metros por segundo quadrado. De forma análoga ao primeiro movimento, a gente vai usar a equação horária da posição, e vai ser, então, 1/2 de A3 ao quadrado, né? Porque a gente vai considerar que ele está partindo com a velocidade inicial zero, enfim, vai considerar que ele está partindo o movimento daquela posição com posição inicial zero e velocidade inicial zero, porque a gente só quer saber mesmo o quanto ele percorreu, né, a distância que ele percorreu. Então, a posição dele vai ser igual a 1,5 vezes a aceleração 2 vezes 5 ao quadrado. Isso tudo vai ser igual a 25 metros. Certo? Então, a distância que ele percorreu da metade até a extremidade do edifício foi a soma dessas distâncias das situações que o enunciado indicou. Ou seja, a distância da metade do edifício até a extremidade é 25 mais 100 mais 25. Isso dá 150 metros. Só que ele me pede a altura do edifício, a altura total. Esse valor aqui, 150, ele é apenas da metade do edifício. Então, a altura do edifício vai ser 2 vezes esse valor, essa soma, que é 300 metros. Espero que tenha entendido.